Salvador, Bahia. Sou músico, percussionista, pesquisador da cultura afro de matrizes africana e também pesquisador da música de cultura popular regional. Bom, a minha história com a percussão é uma história muito bonita, podemos dizer, de passagem, porque eu comecei minha carreira como dançarino, né? E paralelo à dança, eu já ouvia as batidas dos tambores de matriz africana, eu já ouvia os tambores do samba de roda e as canções do samba de roda, eu já ouvia as rezadeiras dentro da minha residência, né? Que vovó rezava Santo Antônio, então a música já começava ali dentro da minha casa. E eu fui ouvindo tudo isso, né? Isso foi formando o meu universo musical. Paralelo à dança, eu já escutava a música, então um belo dia eu, passando no Teatro Castro Alves, eu adentrei no teatro, chego lá e encontrei um grupo de dança, de dançarinos e percussionistas. Então eu me encantei, né? Naquele momento, a priori, me encantei. E aí comecei a estudar tanto a dança como a percussão, né? Porque eu via que os caras tocavam diferente, tocavam congas, né? Que era o nosso queridíssimo Gabi Guedes, Eliezer de Freitas e Gamo, né? Que são essas três referências logo de primeira, assim. E também é um som privilegiado de ter nascido num bairro, que é o bairro do Engenho Velho de Brotas, onde também eu conseguia ver toda essa estrutura de música, de corpo, de movimentos, com o afoxé Badauê, onde eu aprendi muito. Eu considero o afoxé Badauê como a minha primeira fonte de inspiração. Olha, instrumento de percussão, quando a gente fala assim, instrumento de percussão, a gente vai falar de um leque de possibilidades muito grande, que talvez a gente não alcance todos. Mas eu acredito que eu tenho estudado uma boa parte da percussão, principalmente a percussão que é a matriz, né? Que é a matriz, que é a percussão afro-brasileira. Quando a gente fala de percussão afro-brasileira, a gente está falando de rumbo, pilé, o samba, principalmente o samba, né? Que a gente vai estudar pandeiro, tamborim, surdos e etc. E também a música indígena, né? A música indígena também é assim de uma importância muito grande para a formação de qualquer pessoa que se propõe a estudar percussão. Então eu costumo dizer que estudar a percussão realmente, a percussão está em todos os lugares, né? Onde quer que você vá, sempre tem uma coisa tocando. Então é muito imenso. Então, para você chegar a estudar música de todas as coisas do mundo inteiro, até eu tive até a sorte de participar também de alguns eventos fora do Brasil, que eram os festivais de dança folclórica, onde cada grupo levava a sua cultura. Então tinha muitos tambores, né, acontecendo, então isso me enriqueceu bastante. Agora, o instrumento que eu amo e gosto de tocar é pandeiro. Eu não sou exímio tocador de pandeiro, mas é o instrumento mais completo que eu acho para mim, que eu gosto de praticar, é o pandeiro regional, que é aquele pandeiro de couro, onde você tem a possibilidade de tocar vários ritmos. Então eu gosto muito de estudar pandeiro. Eu acho que a gente, como educador, né, a gente que passa, que compartilha essa cultura, né, de ensinar a tocar um tambor, a gente vai dizer o seguinte, que cada tambor ele tem uma técnica específica, né? Porque, por exemplo, se você vai tocar conga, né, que é um instrumento latino, você tem uma técnica para tocar, tirar o som desse instrumento. Quando você vai passar para o atabaque, você vai ter uma outra técnica, né? Se você for tocar pandeiro, você vai ter uma outra técnica e assim por diante. Cada instrumento costuma ter sua técnica específica.
Eu acho que isso é de fundamental importância para quem está aprendendo, não é? Ter essa noção. Depois a gente vem com a parte mais técnica, né? Que é a parte de você explorar o som, você saber onde é que está o som, onde é que você põe a sua mão, onde é que você vai encontrar o som médio, onde é que você vai encontrar os sons mais abertos, né? Onde você vai encontrar os contrabaixos nos instrumentos, a depender do instrumento que você toque. Então, essa descoberta, né, essa pesquisa também é muito importante também para o músico se tornar assim um grande profissional, né, dentro desse campo musical. Olha, a minha performance mais memorável como percussionista foi dentro da minha própria casa, porque eu sou filho de militar, né, e minha mãe é professora. Então, na década de 70, você seguir arte com o pai militar era realmente muito complicado, né? Mas vovó, né? Eu tinha minha avó, que minha avó era sambadeira também. E a primeira vez que eu toquei na minha vida uma percussão foi meu próprio pai, não é? Que me deu um instrumento, não é? Que foi um timbal pele de couro, 4 afinações. Então o papai me deu esse instrumento. Na minha casa, papai, a gente tinha muita influência de discos, na época que chamava discos. Então papai tinha disco que eu aprendi o tchá-tchá-tchá e a rumba e o merengue, né? A gente tinha essas 3 referências. Tinha disco de Bob Marley, tinha vários discos de samba. Então eu tinha acesso a todas esses ritmos musicais. Então, o timbal, né? Eu aprendi a tocar o tchá-tchá-tchá e cantava para a vovó. Dentro de casa fazia muito ritmo, cantava muito para a vovó. E eu acredito que eu já tive inúmeras performances assim, memoráveis no Brasil, fora do Brasil. Mas eu acredito que, para mim, a melhor performance que eu fiz foi tocando para a minha avó, né? Eu era muito ligado à minha avó e aprendi muito sobre a arte através de minha avó também, né? Então, toquei para minha avó, foi assim, memorável. Eu nunca esqueço isso até hoje. Levo isso para a minha vida inteira. Olha só, a cultura no Brasil, né, pelo fato da gente herdar a cultura indígena, a cultura europeia, né, que nós fomos colonizados por portugueses, principalmente a mãe África. Então, essas 3 etnias me deu um suporte muito grande. Eu, como brasileiro, um bom baiano, até pelas próprias influências africanas, porque eu moro numa cidade onde 100% da população é afrodescendente. Obviamente, a gente tem as nações de Queto, Jeje, Angola, muito próximo a gente. E eu, aprendendo, né, e ouvindo desde muito pequeno, até propriamente dentro da minha casa com os sambas, então eu tenho várias influências assim. Mas eu digo a você com total convicção que eu aprecio muito a cultura afro-brasileira, né? Com os tambores do Lodum, os tambores do Iliaê, né? Os tambores do Malê de Balê, e outros que vieram antes de todo esse movimento. Eu aprecio a música africana. Eu até falei para um amigo meu aqui nos Estados Unidos sobre a música africana, sobre Wilson Nadu, Mano de Bango, Salif Keita, Fela Kuti, Angélique Kidjo. Eu amo o que esses caras produzem hoje, né, no mundo fonográfico, porque são os caras que trazem as influências deles étnicas, né, afroétnico, que é aquelas músicas, aquelas canções tribais, que ele traz para um outro universo, que é o universo dos sintetizadores, das guitarras elétricas. Então essa fusão toda, sabe, surge assim, uma música assim, de alto nível, maravilhosa. Então eu curto muito hoje a música que é produzida na África e que são hoje a música que está praticamente no mundo todo. Sou fã de Sonadu, tive a oportunidade, inclusive, em Paris, de ser dirigido por ele, mas não o conheci pessoalmente, mas ainda vou conhecer. E sou muito fã de Angélique Kidjo, né? Que também foi à Bahia
gravar, ela que é de origem gueto. Então, eu sou muito fã da música africana. Ela é muito natural, né? Eu acho que a vida da gente já é uma improvisação. Então, isso está dentro da gente. A gente não pode pensar, bom, quando você pega um instrumento para fazer um solo, primeiro você precisa de uma boa base, né? A base, ela te dá aquele equilíbrio, ela lhe dá aquele chão, né? E você tem que deixar a imaginação, a coisa fluir. Porque se você vai improvisar e você pensa nas frases que você vai tocar, você vai travar. E não precisa muitas frases, né? Percussionista não precisa muita frase, porque é como se fosse uma conversa. Você precisa fazer com que as pessoas entendam. Por exemplo, uma pessoa que fala muito rápido, você não vai entender a linguagem de uma pessoa que fala rápido. Você vai entender sim aquele que respira e que manda mensagem, sabe? Porque a música, ela é um papel em branco e você vai ali colocando o corpo, né? As figuras nos espaços, respirando. Então, acho que a melhor improvisação, a melhor forma de você improvisar é você entender isso. E desde quando você entende isso, aí você vai passar a improvisar, saber improvisar. Eu só improviso dessa forma, respirando, falo uma palavra, eu acho isso assim, a pintura tá aí, né? A beleza da música do improvisador tá justamente nisso. Agora você aí ninguém vai entender nada aí. Nada. Vou falar em projeto, eu sou o rei do projeto social no Brasil. Até nos Estados Unidos, que eu trabalhei nos Estados Unidos através da companhia de dança do Geraldo Vieira, eu trabalhei também nas escolas fazendo um trabalho voluntário também, né, nas comunidades, principalmente as comunidades negras, né. Só na Bahia eu trabalho em 5 escolas, escolas que tem meninos que vivem em situação de risco, né. Então são projetos sociais, aonde a gente deveria, né, que as autoridades, inclusive, olhassem muito para os projetos sociais que tem no mundo. Porque o projeto social, ele é a base de tudo, né? É a base, porque é ali que você começa a detectar onde é que está o problema da sociedade. Está aqui, dentro dos projetos sociais, que são meninos que não têm acesso à música, são meninos que não têm acesso ao teatro, não têm acesso ao lazer, não têm acesso à comida, né? As coisas básicas. Então todos eles procuram sempre esses centros sociais. Então todos que eu participo são muito importantes para mim. E tem um com mais destaque do que o outro, claro, né? Até pelo próprio investimento. Esse investimento que eu falo não é um investimento interno, né, da pessoa que monta o projeto e que tem aquele anseio de ver o crescimento da sua comunidade, que é o projeto Coabales, por exemplo, né? Que é um projeto maravilhoso que fica lá no bairro do Nordeste de Amaralina, que tem como o fundador um ex-aluno meu que vem para os Estados Unidos trabalhar, entra para o grupo dos Tompes, que é o maior grupo de percussão do mundo, ele passa a fazer parte desse grupo. Então ele pega toda aquela experiência dele de grupo, né, de palco, de tecnologias, enfim, então ele leva isso para Salvador, para dentro do bairro dele, do Nordeste de Amaralina. Hoje até já está aberto mais, hoje a gente já recebe pessoas de outros bairros, né? E eu estou lá há 10 anos fazendo também um trabalho de ensinamento lá, compartilhando meu conhecimento de 45 anos de vida artística, de carreira, né? Então também trabalho com pessoas com necessidades especiais, que é muito importante, né? Também compartilhar esse trabalho com essas crianças, que é a escola Via Ponte, também na PABB também, que é uma outra instituição que também precisa de cuidados para
ensinar as crianças que têm autismo e por falar nisso, elas são mais especiais, né? Porque ali você aprende muito com elas. Elas têm a questão do carinho, do cuidado que se deve ter com o outro, não é? E isso é importante. Então, o trabalho que eu desenvolvo com toda esse universo de meninos, né, que estão nesse caminho da música, é justamente ensinar a ele o amor, né? Primeiramente o amor, né? Foco naquilo que você está fazendo e ter muita fé, né? Muita fé e muito estudo, que tudo dará certo. Eu acho que o caminho, a educação é o caminho de tudo. Sem a educação, as coisas ficam mais complicadas. Bom, o conselho que eu dou a quem está buscando uma carreira é justamente isso. Primeiro, a gente tem que estar atento, né, a todos os segmentos musicais. A gente não pode se prender sempre a um ritmo musical, nem a um instrumento, né, nem a um instrumento. A Bahia, que é o lugar onde eu nasci e moro, né, Salvador principalmente, é um lugar muito bacana porque você tem muita diversidade, né, de música. Então você aprende a tocar vários instrumentos, né? Audição, ouvir música popular brasileira, ouvir Noel Rosa, ouvir Pixinguinha, ouvir Zeca Pagodinho, ouvir Martinho da Vila, a velha guarda da Mangueira, né? Até os mais novos, né? Você tem que aprender, tem que ir em Pernambuco. Pernambuco é um polo, eu amo aquela cidade, porque a diversidade de música lá, popular regional, é muito ampla, isso nos ajuda muito, né? Aí você tem também as músicas de matrizes africanas, as músicas do Queto, do Jeje, do Angola, o próprio Ijexá, também são ferramentas. Depois que você tem todas essas ferramentas, aí você vai seguir seu caminho, né, com calma, com tranquilidade, né? Ser uma pessoa digna, honesta com você mesmo, isso é muito importante, porque não adianta você ser virtuoso, né, em seu instrumento, mas você não ser virtuoso no seu pensamento. Então você tem que ter foco, tranquilidade, muita disciplina, que aí eu acredito que vocês vão chegar. E respeitar sempre quem veio lá atrás, né? Aquele que ele ensinou lá atrás. Aí a gente tem que respeitar e seguir os ensinamentos desse mais velho que começou. Porque lá é a base, não adianta. Ninguém começa do meio do e-mail para adiante, não. Você tem que olhar para trás e, pô, lá atrás teve o músico tal, sim. Lá atrás teve um músico tal. As referências, né? Porque essa juventude de hoje, já tem uma crítica que eu faço com toda certeza, porque eu estou no meio, sim. A gente deve muito aos mais velhos, então a gente tem que respeitar os mais velhos. Essa é a hierarquia do próprio candomblé. Para quem é do candomblé sabe que dentro do candomblé é como é. Você tem que respeitar os mais velhos. Isso aqui eu acho lindo. Se o cara seguir tudo isso, aí ele vai ser um world music. World music.